CLT tem impostos? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque tem gente que precisa saber um Claro, pouco melhor, né? CLT é cheio de impostos, né? E mais do que isso, eu diria para você que o problema... vamos pegar esse exemplo do FGTS. O FGTS é um imposto. Tenta não pagar. Tenta falar assim, eu não quero. Eu quero o FGTS no meu bolso direto. Você não pode, então é imposto. Ponto. Pega a Previdência. Hoje, né, a nossa geração paga o rombo da Previdência da geração passada. E os nossos filhos vão pagar o rombo da Previdência da nossa geração, que fica cada vez maior. E os nossos netos vão pagar dos nossos filhos, e assim por diante. E é compulsório. Então, a nossa Previdência, que também faz parte ali de uma das arrecadações de quando você está empregado formalmente, ela é um imposto. O que é um absurdo. Né? Se é imposto, eu não vou nem falar que a gente deveria acabar de uma vez, porque aí você quebra o país. Mas a gente poderia pelo menos dar a possibilidade de capitalização. Né? Pelo menos é um imposto, beleza. Só que pode pôr o dinheiro onde você achar melhor. Nós vamos licenciar alguns fundos aqui, algumas instituições financeiras, e você escolhe onde você quer, porque aí você tem competição de rendimento. Agora, mais do que o imposto em si, na grana e no recebível do cara, eu acho que é um imposto até em algo ainda mais imoral, que é em algo que é inerente da sua propriedade privada, que é o teu labor. Porque se eu faço alguma coisa, se eu sou muito bom em pegar essa garrafa e colocar a água aqui, eu sou bom em fazer isso. Sou eu que sei o quantas horas eu quero fazer isso, qual o valor que eu quero cobrar para fazer isso para você, como eu devo fazer. E o que a nossa legislação trabalhista faz, e ela é absurdamente engessada, porque ela é na Constituição, o que é ainda pior, não é nem uma lei comum, é uma lei constitucional, ela engessa você de todas as formas. E o que a gente vê na prática? As pessoas correndo para a informalidade. Não é à toa que hoje metade das pessoas estão na informalidade, porque vamos pegar, por exemplo, empregada doméstica. A partir do momento que você fala, olha, você tem um mínimo de horas para cumprir, um máximo de horas para cumprir, um número X de folgas da forma que o governo estipula, você tirou a liberdade daquela pessoa vender algo que é inerente à sua existência, que é ao seu trabalho, da forma que ela acha melhor. Então, eu acho que muito mais do que um imposto no valor, ele é um imposto na forma de você vender o teu trabalho, que para mim é completamente imoral e não só nesse campo filosófico, ele atrapalha, mas também no campo prático, porque quando você pega o êxodo de mão de obra, é sempre de um país com mais direitos trabalhistas para um país com menos direitos trabalhistas. É isso que eu ia entrar em questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muito a questão do contrato de trabalho, né? Eu falando como empresário, eu e a Carol, nós somos empresários. E assim, a minha opinião como empresário, eu quero saber a sua até como político. Eu acho um sistema muito arcaico e que atrapalha a geração de empregos no Brasil. Olhando como empresário, a gente tem receio de contratar um funcionário, né, no sistema CLT, até porque tem aquele histórico, né, de funcionário processava o empresário por qualquer motivo, e aí ia pra justiça, o empresário tinha dor de cabeça. Agora mudou um pouco a lei, né? Porque parece que a justiça agora, se o funcionário perder a causa, ele tem que pagar o custo do empregador, né? Eu queria saber a sua visão. O sistema CLT, ele não atrapalha a geração de empregos? Com certeza. Na verdade, assim, eu nem vou vir aqui falar, porque o empresário isso, o empresário aquilo, tá sendo prejudicado. Eu foco no trabalhador mesmo. O trabalhador tá sendo prejudicado, cara. Quando você cria uma série de leis trabalhistas burras e arcaicas que não se moldam às novas realidades, você trava o cara. Né? As nossas leis trabalhistas, elas vêm ali de uma época, né? Ela deriva da Carta del Lavoro, do fascismo, não sei o quê, e que se baseou numa sociedade industrial que é lá de trás. Hoje nós temos uma sociedade que a geração de riqueza ela está muito mais calcada na prestação de serviço do que, em fato, na produção industrial. Né? Você pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade polo de prestação de serviço. São Paulo não é mais, o Brasil como um todo, não é mais, e nunca foi, na verdade, um país cujo cavalo que está puxando a carroça é a indústria. Não é. É a prestação de serviço. E a gente tem leis baseadas numa coisa que não funciona. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Uma vez, eu vi uma oportunidade de negócio, né? Eu tinha uma empresa do lado do aeroporto de Guarulhos. E aí eu vi um terreno de uma empresa de ônibus que era gigante, de repente ficar vazio, né? Essa empresa de ônibus foi pega nos esquemas de corrupção, eles perderam o contrato com a prefeitura e o terreno ficou vazio. Eu fui atrás do dono do terreno, falei pra ele, vamos abrir um estacionamento aqui, aquele estacionamento de aeroporto, né? Que você tem que levar o cara e trazer. Foi uma dor de cabeça que você nem imagina, mas enfim.
Fui lá, reformei o terreno, abri tudo, e aí eu fui contratar as pessoas. Eu chegava pros caras e falava assim, meu, tô abrindo meu estacionamento, tô chegando agora, como que é melhor pra você trabalhar? Então eu vou fazer uma conta aqui só pra ficar redonda. O cara falava assim, olha, aqui, normalmente, a gente recebe, sei lá, trabalha 6 horas por dia, recebe 600. Trabalha 8 horas por dia, recebe 800. Vamos fazer o seguinte, Arthur, eu quero trabalhar 12 horas por dia. Só que em vez de 1.200, você me paga 1.300. Beleza. Ele vai trabalhar mais horas, ele vai ganhar mais por hora, então ele vai levar mais dinheiro para casa. Todo mundo estava feliz assim. Eu cheguei a ter 22 funcionários trabalhando 12 horas por dia nas escalas que a gente se revezava e todo mundo estava feliz. Um dia, chego no meu estacionamento, tá um carrinho do sindicato estacionado na porta. Falei, ih, Deu ruim. Deu ruim. Vamos ver o que vai rolar. Chegou a Cheguei lá, surpresa. chegou a surpresa. Tava lá um cara falando um monte de besteira e tal. E aí ele convencendo os funcionários a me colocar no pau, os funcionários não quiseram. E aí ele, Arthur, mas então eu como sindicato estou obrigando você a parar de contratar 12 horas, porque a nossa lei diz que no máximo 6 com 2 horas extras, 3 Os funcionários todos felizes, chegou ali o sindicato e falou assim, ó, que se dane vocês estão felizes. Exatamente. E quis postar. Eu falei, bom, eu tenho aqui, na época eu tinha, sei lá, com funcionários, nessa época eu devia estar com uns 18, eu ia ter que contratar mais 10 para trabalhar menos horas. Só que aí eu tive uma dificuldade. Não só eu não conseguia contratar mais 10, porque ninguém queria trabalhar 6 ou 8 horas, como os meus funcionários, que estavam trabalhando 12, foram embora. Eles falaram, não, eu não quero trabalhar 6 ou 8. Eu vou trabalhar no vizinho, que o vizinho não foi fiscalizado, e lá eu vou trabalhar 12. Eu falei, caramba! Então o que começou a acontecer? Começou a sobrar só o lixo do lixo pra mim. Porque o cara que era bom profissional, ele era contratado no vizinho, porque ele queria trabalhar 12 horas, ele recebia mais, o vizinho não foi fiscalizado, ele trabalhava lá. Eu que fui fiscalizado, tive que contratar nos moldes que o sindicato mandou, só que nesses moldes eu só conseguia achar lixo, ninguém queria trabalhar. E você sabe, Arthur... Assim, cara, é ridículo. E você sabe, Arthur, assim, a gente conversa com algumas pessoas, e na maioria mais simples, e as pessoas, elas acham que estão protegidas com o sistema CLT. Porque ela fala, beleza, se eu for mandado embora, eu vou ter ali meus direitos, blá, 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 tal, tal, tal. Só que ela esquece do seguinte, para ela arrumar um novo emprego vai ser muito mais difícil, porque o empresário não quer mais contratar nesse sistema CLT. E aí a gente fala assim, Estados Unidos tem 3% de desemprego, no Brasil a gente tá falando acho que em 15%, me corrija se eu estiver errado, 15% de desemprego. Ah, mas é porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Tá certo, mas se ele é um país de primeiro mundo, né, tem um formato ideal do sistema de trabalho, por que não a gente não copiar eles sabendo que isso é um sucesso? Né? Então, é por isso, falando aqui como empresário, que eu acho que as pessoas têm que mudar, né, Carol, a mentalidade, o trabalhador, e entender assim, tudo bem, você não vai ter aquela proteção do CLT, só que se você perder seu emprego hoje, amanhã talvez você está empregado. É muito mais fácil o giro ali do trabalho, né, Carol? Não, existe, se não me engano, foi na Venezuela ou na Colômbia, acho que foi na Venezuela, para proteger o trabalhador, o cara fala assim, ó, quem ganha até um salário mínimo aqui não pode ser demitido. Nossa, como eu sou bom, o governo está garantindo que eu não vou ser mandado embora. Aí imagina que você é um empresário, você contrata alguém? Não. Você não contrata. Eu vou ficar com esse cara casado até... Só que aí começou a acontecer pior. O cara que recebia um salário mínimo, ele ficava com medo de ser promovido. Para não perder o benefício de não ser mandado promovido, embora. Ficava um tempinho e falava. Aí, o que que eu sempre costumo falar? Justamente por a gente não ser um país desenvolvido, que essa discussão é mais urgente ainda. Porque quando muita gente vem com esse argumento, não, mas os Estados Unidos já está desenvolvido. Não, mas peraí, como é que ele se desenvolveu? Foi a base de proteção de direitos? Não, justamente o contrário. Quando você pega países como Suécia, que todo mundo fala, nossa, a Suécia tem o welfare state, que não sei o que lá, é verdade. Como que eles chegaram lá? Através de liberdade econômica, não travando. Né? Você quer ver outro caso emblemático? Você pega, por exemplo, Singapura. Singapura, cara, há 70 anos atrás, não tinha saneamento básico. É literalmente isso. Os caras faziam cocô no chão. Nossa. Vai ver como é que tá Singapura hoje. Não, é totalmente Como primeiro moderno, mundo, né? Como é que eles se desenvolveram? Só com livre mercado. Só tem uma coisa, isso é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Ninguém aqui acredita no altruísmo ou no bom mocismo do empresário. Ninguém acha que o empresário é super bonzinho, eu tô a fim de te pagar o dobro agora. Só existe uma forma de você aumentar salário. Só existe uma. Qual que é? Concorrência. Concordo. Ponto final.